Boa noite. Estamos aqui. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Como a gente prometeu há um tempo atrás, a gente ia voltar ao tema das bicicletas, tá? Eu acho que é fundamental, no momento que a gente está falando de saúde, inclusive, né? Vivemos aí uma situação de saúde, que a gente volte a esse tema, que é muito importante para a cidade. Inclusive, hoje alguém me disse assim, eu vou assistir a live, mas eu não sei andar de bicicleta. Eu disse, olha, aprende, não tem idade, aprende, porque parece que só vai andar de bicicleta se tiver 8 anos, 7 anos, 6 anos, aprende a andar de bicicleta. Bicicleta tem inúmeras vantagens que a gente vai falar aqui, né, nessa live. E eu disse o seguinte, olha, não, mesmo que você não queira andar de bicicleta, não esteja a fim de usar o modo, mas pensa na cidade sustentável, pensa numa cidade de pessoas saudáveis. Então, a gente tem que ter essa visão coletiva, né, de que a gente vive numa cidade e que a cidade ela não pertence só a gente, né, nós estamos dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, aí comecei a falar com ela sobre isso, disse, poxa, como vai ser bom a bicicleta? Porque você entra com a descarbonização, você evita, né, tantos veículos, você é mais... Aí comecei a colocar ela e disse, realmente, eu vou assistir porque é bom para a cidade, não é porque eu não sei andar, não. Mas é isso aí, gente, aos colegas aí, aos seguidores, os amigos, eu sei que hoje é um dia especial porque também nós temos 2 grandes amigos aqui, o Cid Camijo, o Jorge Farias, além da nossa convidada Eveline, né, Trevisan. E eu tenho certeza que temos aí várias pessoas que seguem essas pessoas também pelo trabalho que elas têm na área, né? E, enfim, eu quero dar uma boa noite para todos e vamos começar falando, né, Eveline, dentro dessa visão de transporte cicloviário, mobilidade sustentável, se apresente. Eu hoje também estou conhecendo a Eveline, que na verdade eu conheço o Daniel, né? Mas a Eveline não. Se apresente, Eveline, e coloque aí inicialmente, aí situe aí a gente o que você faz na BH Trans, quem é a Eveline, enfim. Tá certo. Muito obrigada, professora Maísa, pelo convite. Boa noite Cid, boa noite Jorge, boa noite a quem nos está ouvindo. Bom, na verdade é isso, meu nome é Eveline Trevisan, eu sou arquiteta, urbanista, sou mestre em ciências sociais, estou terminando meu doutorado agora em urbanismo e trabalho na BH Trans há muitos anos, desde 2001. Eu sempre, primeiro que eu tenho um encantamento pela cidade, sempre foi meu motivo de pesquisa, eu sempre quis muito trabalhar com urbanismo, então eu acho que construí minha vida como arquiteta toda em cima desse tema. E aí, desde que entrei na BH Trans, eu trabalho com projetos mais voltados para a área da sustentabilidade. Eu sempre acreditei numa cidade mais voltada para as pessoas. Acho que a gente consegue totalmente transformar nossas cidades com esse objetivo. E aí, minha história na BH Trans, ela se constrói da seguinte forma, assim, de forma bem resumida. Em 2005, 2006, eu já trabalhava na diretoria de planejamento, sempre estive na área de planejamento na BH Trans, e a gente começou a discutir a inserção da bicicleta na cidade. Belo Horizonte é uma cidade muito montanhosa, uma cidade hoje com 2.500.000 habitantes, com 5 milhões na região metropolitana, então é uma cidade muito grande e uma cidade montanhosa, então a gente sempre tem esse mito, é possível a bicicleta numa cidade montanhosa ou não, mas a gente sempre acreditou que sim. Belo Horizonte é também uma cidade cortada por rios que hoje, infelizmente, a grande maioria está tamponada, está debaixo das nossas ruas, mas onde você tem rio, você tem vales, então a gente também tem uma malha plana, ainda que a gente tenha alguns morros, né, em alguns momentos, mas a gente tem também a possibilidade de seguir por vias mais planas. Então, em 2006, a gente concebe a primeira malha cicloviária para Belo Horizonte, com aproximadamente 400 quilômetros de ciclovias planejadas, e é em 2010 que a gente começa a implantar as primeiras ciclovias na cidade. E aí a gente comete muitos erros. Esse projeto já não estava mais na diretoria de planejamento, já tinha ido para a diretoria de implantação,
E nesse momento a gente começa a sofrer uma pressão muito grande da sociedade. A gente imaginava que essa pressão viria dos comerciantes, dos moradores, pelas eventuais retiradas de estacionamento, mas a gente começa a sofrer muita pressão dos próprios ciclistas que já usavam a bicicleta na cidade. E aí a gente entende que a gente tinha muito pouca experiência para trabalhar com bicicleta. Eu, nesse momento, eu tive uma infância de brincar na rua, de andar de bicicleta, até na minha adolescência, mas na minha vida adulta eu estava afastada da bicicleta como modo de transporte. E é nesse momento que, primeiro, eu vou ao então presidente da BH Trans e falo, a gente não pode perder esse projeto, é o melhor projeto que a gente tem do ponto de vista de uma cidade sustentável. Eu queria coordená-lo, mas eu gostaria de fazer isso com os ciclistas. E aí ele falou, vamos fazer, pode fazer dessa forma. Em 2012, então, eu assumi a coordenação do programa Pedala BH e desde então a gente faz a gestão desse programa com os ciclistas. Isso faz muita diferença. A gente avançou pouco em Belo Horizonte em relação ao que a gente tem de infraestrutura para bicicleta na cidade. Mas eu acho que a gente é um modelo de gestão compartilhada entre ciclistas e poder público. Eu acho que isso faz muita diferença. E aí, ao longo do programa, eu vou dando mais detalhes sobre os projetos que a gente tem, aonde a gente conseguiu avançar, aonde não, e como é que nós estamos nesse momento em função da pandemia. Tá certo. Esse projeto, quando ele começou, ele foi desenhado num primeiro momento. Como é que vocês começaram a trabalhar, né? Que é sempre esse ponto de partida, ele é um pouco complicado. Por exemplo, aqui, quando a gente teve a oportunidade de entrar, pegar a cidade, a gente tinha que a gente dizia que eram ciclovias ou ciclofaixa, que ia do nada para lugar nenhum, porque tu te virava para entrar, né? Se vira para entrar e depois te vira para sair. Jogava as pessoas. Então, você não tinha a percepção da rota de continuidade. Os projetos, eles eram feitos muitos no afã do bojo político. Aí eu vou fazer essa rua, sim. Então, o prefeito, o vereador, eu vou fazer essa rua. Então, eu vou fazer essa rua, já faço com a ciclofaixa ou com a ciclovia. Mas ali é na rua, e depois da rua e antes da rua te vira. A gente tem uma avenida aqui famosa, que é a Avenida de Entrada, que tinha uma ciclovia, né, inclusive muito conhecida, mas você tinha uma dificuldade de chegar a ela e depois quando você saía também. Então, a primeira dificuldade de você estabelecer uma rede cicloviária foi em cima do que já existia, e que a gente tinha que aproveitar, não podia simplesmente sair tirando, porque as pessoas já utilizavam. Então, a gente tinha que, de alguma forma, manter pela dificuldade depois de você tirar. No caso aí que eu estou falando de uma avenida famosa, essa avenida ela se tornou depois um corredor de BRT e foi uma confusão, porque a recomendação técnica inicial, antes de nós entrarmos dentro do projeto BRT, era tirar a ciclovia e colocar as estações. Mas como? As pessoas já usam a ciclovia. E essa ciclovia ela é importante porque tem uma quantidade muito grande de gente. Eu tinha orientado, inclusive, um trabalho de mestrado e mostrava que as pessoas usavam muito a ciclovia. Não era uma ciclovia que tinha uma ligação metropolitana, tinha gente que vinha de outra cidade trabalhar no centro de Belém e tal. E aí a gente teve que dar um jeito, né, de colocar isso. Até hoje o pessoal diz assim, mas por que tem tanta estação de BRT nessa avenida? Eu falei, porque não deu para fazer uma estação única, a gente teve que fazer a intercalação, porque a gente teve que preservar a ciclovia. Então, a gente não abriu mão da ciclovia, apesar da indicação técnica na época, não, faz uma ciclovia na rua paralela, na outra rua. Então, pegar a cidade num primeiro momento, com uma série de desconformidades, de distorções de projeto e tentar, de alguma forma, também aproveitar esses projetos, porque eles já estavam incorporados no dia a dia do ciclista, no uso dele, e com essas descontinuidades de malha, né, dificuldades a serem vencidas. Esse foi o nosso ponto de partida, mas aí eu pergunto a você, como é que você pegou Belo Horizonte? Vamos fazer o programa. E aí, como é que é o ponto de partida? Sim. Bom, o que a gente tinha de malha cicloviária naquele momento era quase nada, a gente tinha cerca de 16, 18 quilômetros e era basicamente a ciclovia do entorno da orla da Lagoa da Pampulha, que ela é voltada para lazer,
e a gente não tinha infraestrutura para transporte. E o nosso objetivo era que a malha cicloviária que a gente ia desenhar para a cidade fosse uma malha de transporte. A gente sabe que o deslocamento, que o lazer é importante, que ele, inclusive, atrai um possível ciclista depois, mas a gente, principalmente porque eu trabalho no órgão de transporte e trânsito, nosso objetivo era olhar para a bicicleta como um modo de transporte. O que a gente fez, então, era, primeiro, a gente não ia desconsiderar o que a gente já tinha, era muito pouco, mas é óbvio que isso seria mantido, até porque é sempre uma dificuldade a gente abrir espaço para a bicicleta na cidade, que eu acho que de forma nenhuma a gente deve reverter esses espaços para outro tipo de modal. Eu acho que se a gente puder mantê-lo sempre, é o que a gente deve fazer. O que a gente fez foi, nós olhamos para a nossa malha viária e nós cruzamos esse olhar com a topografia da cidade, porque ele, de fato, seria um direcionador. A topografia seria direcionadora nesse caso. E aí o que a gente fez foi pedalar. A gente tem apoio já há alguns anos de alguns institutos de mobilidade sustentável em Belo Horizonte, como WRI, ITDP, e o ITDP, naquele momento, nos ajudou nesse processo. Colocou um técnico junto com a gente pedalou a cidade, foi através desse pedalar e da gente também mapear quais eram os locais que tinham interesse de atração de público por bicicleta, foi que a gente foi construindo uma possibilidade de malha. Então, quando você olha para o mapa cicloviário planejado de Belo Horizonte, ele é perfeito, ele é absolutamente interligado, é uma malha que se conecta. Hoje a gente tem essa malha, do ponto de vista de planejamento, alimentando todos os grandes corredores de transporte público e as grandes estações de integração, mas na prática a gente não está diferente do que foi Belém há alguns anos atrás. A gente tem 400 quilômetros planejados para um primeiro momento e nós temos menos de 90 implantados. Então, significa que o que foi implantado também foi implantado por oportunidade. Da mesma forma, vamos recapear essa via, aqui tem previsão de uma infraestrutura cicloviária, vamos implantar. E assim foi enquanto houve orçamento, enquanto tinha vontade política de fazer. Mas a bicicleta ainda é muito frágil na cidade, né? Ela ainda é muito frágil nas discussões políticas. Então, rapidamente se reverte essa situação. A gente está, desde 2016, com muito pouco investimento, ou quase nenhum investimento para a bicicleta na cidade. A gente avançou bastante na gestão passada, mas menos do que a gente gostaria, e nessa última gestão a gente teve muita dificuldade no início de avançar. A gente começa agora, em função da pandemia, a voltar a pautar a bicicleta na cidade e com acolhimento muito melhor por parte do prefeito, por parte de toda a equipe de gestão da prefeitura. Então, eu acho que, na verdade, eu já estive muito ansiosa em relação a esse projeto no passado, que é por conta das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia para abrir espaço para a bicicleta na cidade. O que foi me fazendo acalmar, eu acho que para além da idade, porque com a idade também a gente vai ficando um pouco mais serena em relação às questões, foi compreender que esse processo não é simples e ele é muito parecido em toda e qualquer cidade. Então, se a gente pegar uma cidade como Copenhague, como Amsterdã, que tem deslocamentos muito significativos por bicicleta, em algum momento eles também tiveram que passar pelo processo de enfrentar essa disputa nas vias. Então é isso que me acalma um pouco, é pensar, é processo, né? É isso que faz com que eu não desanime, eu sou muito apaixonada por essa causa. Então, e foi assim também que eu acho que eu fui ganhando a confiança dos ciclistas, que já eram ciclistas urbanos, e a gente acabou, aquilo que foi muito conflituoso no início, se transformou, na verdade, numa grande parceria, numa grande amizade, numa relação de amizade, porque é isso, eu estou dentro do poder público, mas absolutamente vinculada a essa causa. Eu acho que eu faço um papel importante na BH Trans também, de desconstruir, muitas vezes, a ideia de fluidez, né, a ideia da velocidade, para a gente pensar em não só implantar infraestrutura cicloviária, mas pensar também nos projetos de zona 30, nos projetos de redução de velocidade, para que o ciclista possa compartilhar a via com os automóveis em segurança. Então, aonde for possível a gente trabalhar com redução de velocidade é o que a gente está fazendo. Mas você chegou a comentar, né, que conhece a gente desde o Manual de Tráfego e Calma, que foi ali na virada dos anos 80 para 90, então a gente já trabalhou muito com projetos de redução de velocidade no passado,
E a gente teve um gap muito grande entre o que a gente fez ali no início da década de 90 até hoje, voltar a pautar projetos de redução de velocidade. Não foi fácil, a gente ficou 5 anos, os últimos 5 anos discutindo, para em 2019 a gente conseguir viabilizar 3 importantes projetos de Zona 30 em Belo Horizonte. Então é isso, é um processo. A gente também tem uma cidade ainda muito segmentada, a nossa malha ainda é muito interrompida, mas eu acho que é entender que isso é processo e que vamos caminhando todos na mesma direção e que as oportunidades mais cedo ou mais tarde elas aparecem. Eu sempre achei que a bicicleta ela seria impositiva na cidade em algum momento. Eu sempre imaginei que, bom, é porque a cidade não comporta mais o número de carros que a gente tem, a cidade vai parar, então vamos abrir espaço para bicicleta. Ou é porque, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem linhas de financiamento internacionais, alguns institutos que nos apoiam diretamente em mobilidade sustentável. Então, vamos financiar um projeto de BRT? Vamos, mas o instituto financiador exige que haja também uma rede cicloviária alimentando esse sistema de transporte. Então, eu pensei, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, como de fato acontece. O que nós não imaginávamos, eu acho que nenhum de nós, era que nós estaríamos em 2020, todos na mesma situação, o mundo inteiro na mesma situação, passando por um processo de pandemia que é terrível, que muda muito nossos padrões de deslocamento na cidade, que faz com que nós necessariamente tenhamos que repensar nosso modelo de cidade, e aí a bicicleta se coloca como uma alternativa. Então, é num momento de muita dificuldade, de muita crise, que a gente, em Belo Horizonte, pelo menos, encontrou uma oportunidade de voltar a pautar a bicicleta. Então, é isso. Eu acho que estamos todos juntos enfrentando a mesma dificuldade. Quais são os projetos hoje de Belo Horizonte que você está envolvida? Você, inclusive, falou para mim, olha, nós estamos implantando agora 30 quilômetros de uma ciclofaixa, né, que é temporária. Isso. Enfim, quais são os projetos hoje, já que falamos um pouquinho do passado, hoje, o que você tem, assim, de portfólio de coisas, né, que está acontecendo ao mesmo tempo? Aí eu vi coisa que envolve ônibus, eu vi essa parte. Fala um pouquinho para a gente o que Belo Horizonte está conseguindo fazer. Bom, nesse exato momento, nós colocamos uma ciclofaixa, exatamente isso, né, que você mencionou, uma ciclofaixa temporária, que temos muita fé que não será temporária, que ficará como permanente na cidade, interligando aproximadamente 30 quilômetros entre ciclovias existentes e ciclofaixas, justamente fazendo com que esses trechos segmentados eles façam sentido. Então, nós começamos por uma rota que liga a região leste à região oeste da cidade, e aí a gente foi alimentando com ciclofaixas temporárias que foram implantadas com pintura, colocação de balizadores e de cones na via, informação para os motoristas, informação para os ciclistas, uma campanha de conscientização. E aí, nosso objetivo agora até por orientação do presidente da BH Trans, a cada 15 dias a gente pensar numa expansão dessa malha para que ela tenha mais capilaridade, para que ela consiga alcançar outras regiões da cidade. Hoje chegamos também a discutir a possibilidade de fazer uma outra rota que ligue as regiões norte e sul da cidade, que também tem muita demanda. Então, isso, assim, esse é um projeto totalmente para bicicleta, que há muitos anos a gente não conseguia colocar na cidade, que em 2 semanas a gente revolucionou a cidade com essa infraestrutura. Eu hoje, mais cedo, participei de um webinar que foi promovido pelo WRI, onde nós ouvimos experiências de 3 cidades da América Latina, Bogotá, Cidade do México e Buenos Aires, e mais Curitiba e Belo Horizonte. A gente justamente falando dessas infraestruturas temporárias. E eu comentei que nos últimos 2 dias, eu acho que eu dei 12, 15 entrevistas. É matéria de toda a nossa imprensa, a principal imprensa em Belo Horizonte. Isso não é pouca coisa. Isso é a bicicleta voltando para a pauta, e voltando para a pauta de uma forma muito positiva. Então, um projeto bem específico para a bicicleta é esse. Agora, se a gente vai falar mais das questões de planejamento, nesse momento, a gente está com 2 contratos de desenvolvimento de projetos, são contratos que têm financiamento também,
um para desenvolvimento de 56 quilômetros de projetos de ciclovia, todos alimentadores da rede de transporte público, e um outro contrato que é para o desenvolvimento de projetos de faixas exclusivas de ônibus, mas que também inclui mais 22 quilômetros de ciclovias, em vias que também vão acolher as faixas exclusivas de ônibus. Então, nós estamos aí com cerca de 78, 80 quilômetros de projetos de ciclovias, para os quais a gente também já entrou com uma carta consulta no governo federal para viabilização de recurso para implantação. Agora, do ponto de vista mais simbólico, né, que é o que é uma das coisas que mais me encantam, que é como é que a gente faz com que as pessoas na cidade repensem, né, nossos modelos de como viver na cidade. A gente conseguiu viabilizar, que foi aquilo que eu comentei há um tempo, no início da minha fala, 3 projetos de Zona 30. Os projetos de Zona 30 começaram a ser discutidos mais recentemente, em 2014, já com esse grupo de ciclistas com os quais a gente vem trabalhando desde 2012. O que acontece? Em 2013, nós licitamos, acho que fomos a segunda cidade a licitar um sistema de compartilhamento de bicicleta. No Rio de Janeiro já havia um sistema de compartilhamento de bicicleta. Belo Horizonte decidiu licitar. Fizemos uma licitação. Quem ganhou a licitação em Belo Horizonte foi a empresa Sertel, que trabalhava em parceria com o Banco Itaú. E eles ofereceram, então, para Belo Horizonte 40 estações de bicicleta compartilhada e 400 bicicletas. E aí, naquele momento, a gente muito preocupado, porque dessas 40 estações, 34 estariam na área central, e nós não tínhamos infraestrutura implantada, não a totalidade da infraestrutura prevista para a área central para a bicicleta. E como colocar esse novo sistema, que geralmente atrai novos ciclistas, né? Não é o ciclista experiente, não é aquele ciclista que sabe se posicionar na via, como atrair com segurança. Então, foi que a gente, em fevereiro de 2014, nós nos reunimos com os ciclistas e com quem mais quis discutir esse projeto com a gente, em alguns finais de semana, fizemos oficinas de ciclorrota. Resolvemos olhar para as ruas da área central e pensar, em cada uma dessas vias, onde estamos prevendo estações de compartilhamento de bicicleta, onde a gente, de fato, tem que ter uma ciclovia segregada, mas aonde a gente pode simplesmente propor uma redução de velocidade e a via passa a ser mais segura para todos. Foi o que a gente fez. E aí, segundo semestre de 2014, nós já tínhamos um mapa onde a gente identificava na nossa área central 6 ou 7 áreas de zonas 30, ou seja, conjunto de ruas com proposta de redução de velocidade que agrupadas conformavam uma zona 30. E começamos a batalhar a possibilidade de viabilizar esse projeto. O que nós não imaginávamos era que nós gastaríamos 5 anos nessas discussões e nessas disputas. A gente já começou a trabalhar nesse projeto com parcerias internacionais. Hoje, o principal país que nos apoia é a Alemanha. A gente tem uma parceria já de muitos anos com a Alemanha. Eles bastante interessados em nos apoiar nos projetos de bicicleta, mas a gente com muita dificuldade em discutir esse tema em Belo Horizonte. Com muita resistência da população, com muita resistência dos próprios governantes. Às vezes a gente chegava a estar muito próximo de implantar o projeto, mas aí um governante sofria algum tipo de resistência porque estava também pautando esse assunto, Belo Horizonte recuava. Eu sei que em 2017, a gente, numa viagem a Bremen, que é a principal cidade parceira de Belo Horizonte para projetos de mobilidade sustentável, nós chegamos à conclusão que vamos pensar conjuntamente o que pode ser feito para que essa resistência diminua. E aí a gente chegou à conclusão de que é envolver a população, ouvir, explicar, educar a cidade para entender a redução de velocidade como necessário. E nesse processo, algo que foi estratégico para nós também, foi tirar o ciclista do foco. Isso foi importante, porque havia resistência em relação à nossa disputa na cidade para abrir espaço para o ciclista. Então, a gente resolveu mudar um pouco o foco e dizer, olha, uma rua mais lenta, ela é boa para a criança, ela é boa para o idoso e ela é boa para a pessoa com dificuldade de locomoção.
a gente sabia que a gente teria aí um gancho mais fácil de atrair mais parceiros para o projeto, e sabendo que, uma vez viabilizado um projeto de Zona 30, é claro que ele seria bom para os próprios ciclistas. Então, os ciclistas foram nossos parceiros, até nessa mudança de estratégia, ao tentar vender o projeto, porque era um processo mesmo de reeducar a população. E assim a gente avançou. Os 3 projetos que a gente implantou, 2 deles são projetos de redução de velocidade em entornos de escolas de periferia, com a maioria das crianças se deslocando a pé para suas aulas. Então, são projetos que foram muito bem acolhidos pela cidade. E aí eu acho que, uma vez dado esse passo, a gente abriu um caminho para pautar processos de redução na velocidade em Belo Horizonte de forma muito mais positiva. Então, são 3 projetos singelos, mas são 3 projetos muito emblemáticos nesse processo de rediscutir a cidade. Então, eu acho que naquilo que eu estou mais envolvida e que me absorve muito mais do que o meu horário formal de trabalho, porque são projetos com os quais eu trabalho nas minhas noites, nos meus finais de semana. Muitas vezes esses projetos são implantados com urbanismo tático, então somos nós que vamos para a rua para poder, junto com as crianças, junto com a comunidade local, redesenhar a rua, colocar paisagismo na rua, fazer com que ruas que são muito largas hoje passem a ser mais estreitas, passem a ser mais sinuosas, para que, dessa forma, elas induzam a redução de velocidade. E é isso, eu acho que é um caminho que nós abrimos e que a gente tem grande chance de conseguir seguir por ele. Eu queria que o de vocês, ou o Cid ou o Jorge, falassem. Quem é que vai falar aí? Cid? Cid está aí. Pode ser. Pode, fale aí, Cid, um pouco diante. Eu quero uma Eveline para mim. É simples assim. Eveline, assim, o teu engajamento, ele é contagiante, né? A gente, quando vê esse estreitamento, poder público e ciclista, a gente começa a crer muito nessa parceria, né? E ver que você vai para o chão de fábrica mesmo, para ver o que acontece, o que é necessário. Né? Então, antes de mais nada, te parabenizar. Estou apaixonado pelo teu trabalho. Não conhecia, mas já ouvi falar muito bem da Eveline, né? E hoje, maravilhado de estar lado a lado com você, né? É uma honra para mim. E agradeço a Maísa por essa oportunidade. E, eu anotei alguns questionamentos aqui que são dificuldades da nossa cidade, que, se de repente você puder fazer esse bate-bola com a gente aqui, seria interessante até para a gente aprender com você, que está bem à frente, no que parece, né? Belém, ela é 100% plana, então, ao contrário de BH, a gente deveria ter uma facilidade enorme de qualquer pessoa pedalar por aqui. É algo muito fácil mesmo. E essa topografia ajuda bastante. Mas algumas dificuldades eu tenho, por exemplo, o empresariado, ele normalmente não entende a implantação de ciclovias e ciclofaixas, até porque tiram vagas de estacionamento. Uhum. E acabam por não entender que o ciclista é consumidor. E ele é um consumidor mais dependente ainda, porque quem está no carro está no conforto, está podendo se deslocar com certa agilidade e passa muito rápido pelos estabelecimentos, né? Ao contrário do ciclista, que necessita de água, necessita de cuidados, ele passa bem mais lento, ele tem uma visão mais privilegiada de cada estabelecimento e é um consumidor, assim, voraz, se você souber levar, né? Produtos para esse cara. Então, primeira pergunta, eu vou te explorar bastante. Primeira pergunta, se foi feito esse trabalho de conscientização e de que forma, tá? E a segunda pergunta seria estratégias de fiscalização, porque aqui em Belém, o que ocorre? Pode-se construir 1 milhão de quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Se isso não for fiscalizado, viram grandes estacionamentos, e belíssimos estacionamentos, porque são sinalizados e ninguém ocupa, né? Então, acaba se tornando uma oportunidade para o infrator se sentir muito à vontade de utilizar aquela parte bem pavimentada para estacionar o seu veículo ou colocar qualquer outro tipo de coisa. E a terceira pergunta, segurança, porque você lançar o ciclista e chamá-lo para a rua, né, dizer, vem pedalar, vem viver essa experiência, né, vem ter a visão da cidade um pouco mais romântica, mais calma, e vai perceber todo um valor da bicicleta. Mas como a gente chama essas pessoas e como é que você trabalhou a questão da segurança, tá? São essas 3 perguntinhas. E um adendo.
nós perdemos o nosso sistema de bicicleta compartilhadas aqui em Belém. Nós estamos completamente órfãos. Nós temos um, mas vou contar isso para vocês também. Vamos lá, Cid, nós estamos exatamente no mesmo lugar, tá? Ninguém aqui está à frente de ninguém. A gente está exatamente no mesmo lugar, enfrentando as mesmas dificuldades. O que a gente foi entendendo, de tanto dar murro em ponta de faca, é abrir pequenas brechas, aquelas fissuras nas quais a gente consegue entrar. É isso. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Foi isso que a gente fez quando a gente resolveu mudar o discurso. E a gente mudou o discurso em parceria e de acordo com os ciclistas. Gente, vamos tirar vocês da pauta um pouco, porque tá tendo resistência, não tá fácil. Então, a gente foi meio... Aqui, não sei, aqui em Minas a gente usa muito uma expressão que é comendo pelas beiradas. Na verdade, é isso. A gente vai aos poucos, a gente vai entendendo a estratégia. Bom, outra coisa que para mim foi uma grande surpresa. A gente sempre pensou, vai ser muito difícil implantar projetos de ciclovias na nossa área central, porque a área central ela tem uma demanda muito grande de estacionamento, tem muito comércio, tem muito serviço. Sim, é difícil, mas para nós foi muito mais difícil implantar na periferia, porque na periferia as pessoas são absolutamente donas das ruas. E ninguém admite que você interfira naquela rua, onde ele passa o dia inteiro estacionado, onde o dono da loja estaciona o carro na frente da sua loja e os seus funcionários, e eles vão passar o dia inteiro ali. Eles nem entendem que a rotatividade é importante para o seu próprio comércio. Então, a gente está no mesmo lugar. Não tenha dúvida, a gente tem os mesmos problemas. O que a gente foi aprendendo, e aí eu aprendi isso muito, eu ouvi muito Janete Sadiq-Khan falar, ela foi secretária de transporte de Nova York, justamente na gestão do Bloomberg, foi quando eles começaram a abrir a rua para as pessoas, então vamos repensar toda essa quantidade de carros que existe em Nova York, e ela foi falando uma coisa muito interessante, que é dados. A gente precisa de dados. Então, vamos fazer acordos com as cidades, acordos pontuais, não se muda uma cidade da noite para o dia. E cada vez mais eu acredito na micropolítica, no microprojeto, no projeto pontual, com capacidade de externalizar aquele modelo. Então, isso também é você baixar a sua expectativa. A gente queria chegar a 400 quilômetros de ciclovia, já era para a gente ter chegado agora em 2020, que era a nossa meta de curto prazo, era 2020. Não chegamos, mas quais são os avanços que a gente pode contabilizar nesse processo? Eu acho que isso também nos ajuda a caminhar, a pedalar, né, na verdade. Então, o que a gente fez foi isso. Vamos fazer um projeto de Zona 30 para essa região aqui. A gente tem que bater em todos os endereços dessa rua. A gente tem que conversar com cada morador, com cada comerciante e dizer o seguinte, e medir tudo antes e depois. Então, os nossos projetos de Zona 30 têm uma metodologia, por exemplo, em que a gente faz todas as contagens de pedestres, de todos os tipos de veículo, velocidade praticada, velocidade regulamentada. A gente conversa com os comerciantes, a gente avalia como é que está o faturamento desse comerciante junto com ele naquele momento, e a gente se compromete a implantar o projeto junto com eles, ouvi-los. Nem todos são favoráveis, muito pelo contrário, alguns estão o tempo inteiro, enquanto a gente está pintando a rua, estão do nosso lado, batendo pesado. Mas a gente fala, olha, implantamos, a gente tem um tempo de avaliação. O urbanismo tático é muito bom para isso, né? Porque ele te permite uma implantação muito rápida, você com pintura muda completamente o desenho da rua, com mobiliário urbano, com paisagismo, e aí vamos testar. Se não funcionar, a gente reverte. Então, esse é um compromisso que a gente tem. A gente mede. E aí, a gente tem fotos muito curiosas. Depois eu vou convidá-los a entrar no meu Instagram, porque eu tenho tudo documentado, tem muita foto desses processos de antes e depois. Então, a gente tem foto daquele comerciante que durante todo o processo foi contrário e do dia da inauguração para frente passou a colocar uma mesa do seu comércio no espaço que a gente ofereceu a mais para ele na rua e que passou a tomar cerveja com os amigos à noite naquele espaço. Então, é isso. É um processo que ele não se encerra com a intervenção. A gente já entendeu que depois do primeiro processo de intervenção, a gente entendeu que, a partir de agora, nós vamos monitorar cada uma dessas áreas por pelo menos um ano.
Então, é voltar na rua, é voltar na escola, ver se as crianças e os adolescentes incorporaram a intervenção, se ela está mais segura, fazer toda a avaliação de registro de acidentes naquele local para ver se realmente diminuiu, voltar para fazer medição de velocidade. Nós não implantamos radar de medição de aferição de velocidade, né, que gera multa nesses projetos. A ideia não é essa, não ser um processo punitivo, é ser um processo educativo. Então, é isso, não é algo simples, os resultados vêm. Aí é essa que eu acho que é a diferença. Os resultados vêm. E aí, dificilmente, um comerciante que foi contra pede para a gente reverter e voltar à rua como a rua era. Eu me lembro que, ouvindo também a Janexa de Can, ela falava, um carro estacionado é uma carteira de dinheiro. Uma vaga que você reverte para estacionar a bicicleta são 12 carteiras de dinheiro que podem consumir naquele espaço. Então, a gente precisa também enxergar o ciclista como um consumidor, que é algo que muitas vezes não está muito claro na mente desse comerciante. E muitas vezes é apenas, eu não sei, eu sempre acho que o Norte e o Nordeste são muito mais avançados do ponto de vista da cabeça mais aberta. Nós aqui em Minas somos absolutamente, teimosos, e a gente é muito tradicional. Mudar a cultura em Minas Gerais é algo muito difícil. Então, muitas vezes, é porque ele tem aquilo como um imaginário, como um senso comum, e não está disposto a rever. Então, é muito isso. Por exemplo, o comércio de determinada pessoa, ele exige um tipo de público, o estacionamento nem está adequado ao tipo de público que ele tem, mas ele faz questão que aquela vaga esteja ali o tempo todo. Então, é uma coisa que é o seguinte, é processo de educação. Não adianta a gente dizer que as pessoas não entendem nossa língua, precisamos ensinar essa língua. Né? É uma língua nova, é uma outra cidade. Então, é com calma. Eu acho que nesses anos todos de trabalho, eu acho que eu fui agregando muitos parceiros importantes, mas eu continuo sofrendo muitas resistências na cidade. E não são só dos moradores, dos comerciantes, são muitas vezes dos próprios ciclistas, de alguns ciclistas que não entendem, que ficam angustiados com a nossa demora. O que eu fui entendendo é que é preciso ter calma nesse processo para, de fato, avançar. E o avanço, ele vem mais cedo ou mais tarde, porque as cidades, elas não comportam esse modelo antigo em que a gente constrói apenas para o automóvel. Isso não existe mais em lugar nenhum do mundo. Então, virá. Se a gente puder ter calma para continuar com a nossa luta, eu acho que a gente vai ter bons resultados. Meu sonho era assim, eu sou muito apaixonada com as nossas montanhas, mas meu sonho era poder ter um pouco mais de ruas planas para que eu pudesse precisar ouvir menos. Belo Horizonte não se adequa à bicicleta, não é cidade para isso. Quando a gente começou a trabalhar, a gente teve que trazer aqui para Belo Horizonte um representante de São Francisco, nos Estados Unidos, que é uma cidade tão montanhosa quanto Belo Horizonte, e que lá tem um sistema de bicicleta que funciona maravilhosamente bem, para dizer... É possível, gente. A bicicleta te permite liberdade. Se você não conseguiu vencer esse morro, você desce, você empurra, você vai caminhando. Então, a gente teve que fazer isso, inclusive, com jornalistas da cidade, porque eles estavam também prestando um desserviço ao programa, batendo também no projeto, dizendo que não, Belo Horizonte não deve ter um programa cicloviário, porque a cidade não é para isso. Eu acho que essa etapa a gente já venceu. E aí, quando eu vejo todas as matérias que saíram na imprensa agora, por conta da pandemia e do nosso projeto de ciclofaixa, e todas, absolutamente todas, positivas, o que tem de negativo é eles criticando. Não, mas em tal trecho estava mal sinalizado, em tal trecho precisa ser um pouco mais largo do que vocês propuseram. É isso, mas ninguém questiona a bicicleta como alternativa hoje. Então, eu acho que a gente deu esse passo. Só para... Não sei se eu estou falando muito, tá, professora? Você me interrompa quando for necessário. Sobre o sistema de bicicleta compartilhada, o que aconteceu com a gente foi o seguinte. Licitamos, então, um sistema em 2013, que começou a operar em 2014, e que por 5 anos esteve ativo, e ativo com exclusividade, o que hoje a gente acha que talvez não tivesse sido o melhor modelo. Nós licitamos dessa forma, eles não poderiam ter concorrência. O que acontece é que nós tivemos problemas de gestão desse contrato em BH,
Belo Horizonte foi uma das cidades com, acho que, o pior índice de viagem diária por bicicleta, por habitante. Eu acho que a nossa falta de infraestrutura também colaborou muito para que o nosso sistema fosse um sistema mal avaliado. E em 2019, a gente então pensou em mudar o sistema também seguindo aquilo que o resto do mundo já estava fazendo, que é abrir, não mais para licitação, mas para chamamento público, de modo que empresas que estivessem interessadas em oferecer sistemas de compartilhamento pudessem fazer propostas. A gente deu diretrizes de como esse serviço deveria acontecer, mas dando liberdade para as empresas. E permitindo também o compartilhamento sem estação, ou seja, as dockless, que são todo esse sistema de bicicleta que opera por aplicativo. E foi assim, a Sertel, que foi a empresa que tinha vencido a primeira licitação, ela entrou com um projeto, mas ela atualmente está operando apenas na orla da Lagoa da Pampulha, ou seja, um sistema para lazer, que tudo bem, é um sistema interessante, necessário, porque a orla tem muito turista, mas ela não serve aquilo que é o nosso principal objetivo, que é oferecer a bicicleta como modo de transporte. E a gente teve, durante alguns meses, bicicletas sem estação operando, mas eu acho que, como a maioria das cidades brasileiras, esses sistemas foram retirados. Então, hoje a gente não tem nem patinete, nem bicicletas que, durante alguns meses, operaram em Belo Horizonte. Então, eu estou dizendo que a gente está exatamente na mesma situação. Eu acho que, assim, a exceção de cidades como Fortaleza, por exemplo, que Fortaleza tem atualmente um sistema muito interessante de bicicleta na cidade, não só sistemas de compartilhamento, que são modelos, assim, que são incríveis, mas também uma cidade toda preparada para receber a bicicleta. Eu acho que, à exceção de poucas cidades, nós estamos todos nadando contra a corrente. Mas vamos chegar lá. Tá certo. E Jorge? Tá certo. Cid, passa aqui para o Jorge. Eu estou acompanhando toda a conversa, é um prazer também falar com você, Virginia, conhecer o seu trabalho em Belo Horizonte. Eu participei junto com a Maísa na implantação das nossas bicicletas compartilhadas, e eu fui também pego de surpresa quando me ligaram para mim dizendo que seria retirada as nossas bicicletas compartilhadas. Tá? Devido a essa pandemia que houve, a Pedida, que era uma das patrocinadoras, tá, resolveu tirar o patrocínio e a empresa também se resolveu desconectar todo o sistema nosso. Conversei já com o superintendente da CEMOB, que é o Gilberto, a Maísa conhece, tá? E já estão num outro planejamento, em outro projeto, para que volte novamente esse projeto de bicicleta compartilhada. O que eles fizeram? Eles pegaram as bicicletas deles e doaram para as instituições tipo as ONGs, como tem aqui Bike Ange e outras pessoas que tiveram projetos trabalhando e fizeram uma doação dessas bicicletas. Inclusive, eu hoje atuo na Secretaria de Esporte, tá? Eu coordeno a parte de eventos esportivos, corrida, passeio ciclístico, tudo que é evento passo pela minha mão lá e a gente autoriza. Eu sou amante do esporte, sou praticante, pedalo 4 vezes na semana, tá? Conheço toda essa realidade de Belém e nós estamos nesse projeto. Então, eu fiz um ofício e solicitei as bicicletas também lá para a Secretaria, para a CGEL, para a gente fazer um trabalho que nós temos um projeto lá que se chama Pedala Belém. Sim. E temos um projeto Prefeitura nos Bairros, onde a gente leva todos os serviços da Prefeitura para as periferias, cidades que estão necessitando de atendimento social. E, inclusive, a Secretaria leva, eu adquiri essas bicicletas justamente para a gente levar para os bairros, para a periferia, para que as pessoas possam ter essa possibilidade de aprender a andar de bicicleta. Tá? Existe um projeto aqui em Belém, que tem um Bike Anjo, acho que deve ter em todas as cidades aí, mas eu estou levando para a Secretaria de Esporte para a gente também trabalhar em cima dessa educação. E eu fui convidado também pelo grupo de ciclistas, das pessoas que praticam o ciclismo como esporte, a solicitação de demarcação nas vias
para a prática esportiva que nós não temos, isso deve ser problema de toda a cidade, tá? Sim. A montagem de ciclovia, ciclofaixa, para atender as pessoas que são trabalhadores, que utilizam para ir para o trabalho, para se deslocar. Mas também existe uma gama muito grande. Belém aumentou muito as pessoas praticando a bicicleta como esporte, tá? Inclusive, o nosso amigo Cid aí tem um projeto que chama Paidex, que está na camisa dele aí, onde se reúne praticamente mais de 500 ciclistas pedalando na parte esportiva, tá? São 5 etapas, né, Cid? São 5 etapas que existem. 5 etapas. Então, aí houve uma solicitação e eu participei segunda-feira numa reunião com Paulo Ribeiro, conhecido por a Maísa também, que é lá do NGTM. A gente se conhece, todo mundo aqui se conhece. Para a gente atender. É bom que a gente está entre amigos, sempre. Para a gente atender essa solicitação dos ciclistas que praticam o esporte. No caso, o pessoal do triatlo, o pessoal do ciclismo, inclusive também do pessoal de atletismo, que querem correr. Já vieram comigo, Jorge, vocês só pensam em bicicleta. A gente tem que correr na rua, no meio da rua. Vocês deveriam também pintar uma faixa para a gente correr, porque eu acho que tem mais gente correndo do que gente pedalando. Eu já fui contestado por isso, entendeu? E nós somos obrigados a correr na ciclofaixa de vocês. Sim. Entendeu? Que quando a gente passa quando vocês passam pela gente correndo, vocês xingam a gente. Sai daí, mas tá, é uma confusão só. Tem que compartilhar, então, eu já fui contestado por isso. Tem que compartilhar espaço. E aí nós estamos tentando fazer agora uma demarcação que já tem uma pista nova, chamada João Paulo II, para atender esses ciclistas que estão participando, que são esportistas, que treinam, tá? E também solicitaram para mim uma estação lá na própria João Paulo para atender, colocar uma estação tipo com banheiros, lanchonete, atendimento para ciclista, lojas, tá? Eu já fui em loco visitar isso. Que quiosque, tá? praticamente eu e mais o Natanael, que é da Trans, né? Da Transbel, né? Transporte de Belém, o Natanael. E nós fomos lá visitar isso para ver o espaço. Nós estamos vendo agora como é que vai ficar isso, para ver se a gente instala esse espaço na João Paulo, para que o ciclista ou o esporte chegue, estacione seu carro, tire sua bicicleta e vai girar na João Paulo. Nós temos outra via também, que o pessoal treinava muito, que chama Portal da Amazônia. Tá? Eles queriam que eu pintasse uma faixa lá, para estabelecer uma faixa para ciclista e faixa para corredor. Só que lá no portal, existe as faixas de pedestre. Eu digo, gente, a preferência é do pedestre. Eu não posso mandar pintar uma faixa aqui só para vocês passarem com 50 km por dia de velocidade aqui, tá? Então, tem que respeitar. Então, nós achamos melhor levar esses atletas, essas pessoas que treinam esporte, para João Paulo. E o Paulo Ribeiro, que também é ciclista e pedala comigo no meu grupo, ele falou assim, Jorge, isso aqui eu estou pensando há 500 anos. Nós já estamos pensando, o problema é o retorno da João Paulo, que chega lá no elevado, como a gente vai fazer esse retorno para ele voltar? É a continuidade aí nós do vamos deslocamento, né? Que é levar uma equipe lá para poder estudar isso, tá? Quanto à questão da ciclofaixa, já foram criadas algumas ciclofaixas, ciclovias, tá? Participei desse trabalho junto com a Maísa, tá? Montando as ciclovias, as rotas de ciclovias e ciclofaixa. E eu continuo também incentivando isso. Desde quando eu cobro, eu ligo, falo com o pessoal da CEMOB, que eu ainda tenho essa parceria, que eu trabalhei lá na época da Maísa, e cobro do Chagas, que ela conhece, que é o diretor de trânsito. Chagas, vamos ver como é que está o negócio de ciclofaixa. Eu sempre estou na cola deles cobrando isso, que ele diz, que eu encho meu saco. Eu falei, claro, você tem que trabalhar isso. Entendeu? Eu pedalo, eu sou ciclista, pô. Então eu vejo muita gente de manhã cedo, sabe, vindo trabalhar do trocamento, vários entrando na cidade de bicicleta. Com essa pandemia que houve, por incrível que pareça, eu percebi que aumentou muito o número de pessoas pedalando nas vias, aumentou demais. Por quê? Estava proibido o transporte público, a lotação de pessoas no transporte público,
foi que teve? As pessoas têm que andar na sua bicicleta, tem isso utilizado. Mas nós estamos trabalhando em cima disso. Eu ainda continuo na Secretaria de Esporte, incentivando o esporte, incentivando as pessoas a pedalar, entendeu? Trabalho com isso, entendeu como é que é? E nós estamos crescendo, tá? Nessa questão de criação de novas vias, de novas rotas para os ciclistas, principalmente para os ciclistas que utilizam para trabalhar. Tá? A gente, como é esportista, a gente utiliza a rua normal. Eu não ando nem ciclofaixa porque a nossa velocidade é outra. Tá? Isso, exato. Então, eu nem utilizo a ciclofaixa. Eu deixo a ciclofaixa como corredor. Pode correr, fica à vontade. Eu corro aqui do lado. Mas é exatamente isso. Sabe uma coisa que a gente fez aqui, Jorge, que funcionou para o ciclista de treinamento? Eles também, aqui, tradicionalmente, há 30 anos, eles fazem esse treinamento também no entorno da Orla da Lagoa da Pampulha, que são 18 quilômetros eu conheço. De perímetro, exato. Eu conheço que eu já fui correr aí. Exato. E aí o que acontece a ciclovia da Orla, ela é de lazer, eventualmente de transporte, ela não é para o ciclista que está em treinamento. O atleta. Exato. Então, o ciclista em treinamento, ele anda em pelotão e ele anda junto com os carros. E aí o que a gente fez para tentar disciplinar essa atividade e trazer mais segurança para o ciclista foi, a gente pintou numa faixa da via o pictograma, o símbolo da bicicleta no chão, e de tantos em tantos metros a gente colocou uma placa grande de braço projetado: atenção motoristas, ciclistas em treinamento. A gente foi fazendo isso de tempos em tempos, porque também alerta o motorista para a presença do ciclista andando ao lado dele. Eu acho que isso ajudou a apaziguar um pouco essa dificuldade. Mas falta espaços, né, para treinamento na cidade, um velódromo, algo que, né, que pudesse ter de fato adaptado para o treinamento. A gente precisa, porque o pessoal daqui de Belém costuma estrada, trilha, essas coisas todas. Tá? A gente nem pensa em velódromo. Mas essa tua ideia de colocar sinalização, isso já está tudo pautado, está tudo no projeto. Ajuda sinalizações, pintar as bicicletas no coisa e estabelecer um horário para treinamento. Tá? Perfeito. Vamos estabelecer um horário. Já tem um horário já planejado de 5 horas da manhã até 8 horas da manhã, e à noite das 20 horas, que o trânsito é menor, até as 22, ou pode até prolongar até a noite. Isso. Tá? É como acontece isso aí já está no nosso projeto. Mesmo. Bem cedinho e no final do dia, isso mesmo. Isso, para poder atender esse pessoal que estão também solicitando de imagem. Tá? Começa assim, não dá vazão. Bom. Jorge, tu começar a atender, vai ver que tu não vai conseguir dar vazão. Você atende 10 pedidos, vai aparecer 100 pedidos. Porque há uma demanda reprimida muito grande. O que eu gostaria de pontuar, eu estou ouvindo vocês, né? É o seguinte: as cidades, e aí eu vou falar do nosso Brasil, né? As cidades, elas evoluíram, principalmente a partir da década de 50, né? A famosa cidade do automóvel. Eu quero parafrasear o nosso amigo Eduardo Vasconcelos, que é um grande amigo nosso e enfim, um técnico, né? Muito bom. O Eduardo fala nisso, na cidade do automóvel. Então, o que aconteceu? O automóvel, ele tomou conta dos espaços, plenamente. E não foi só no sentido físico, foi no sentido cultural, né? A questão do próprio automóvel ser um exemplo de status, parece que quem tem carro pode mais, é mais gente, mais direitos do que quem está andando na rua e tudo mais. Então, as cidades vieram, com aquele crescimento muito rápido, acelerado, desordenado, e o automóvel ele tomou conta desse espaço, porque você teve um crescimento e foi tão acelerado que o planejamento ele não deu conta, né? Perfeito. Aqui mesmo a Glaeve, né? A Glaeve estava falando, falta planejamento? Não falta planejamento. A gente que trabalha tecnicamente, aí eu vou falar com a Eveline, com a tua experiência também, João, a gente percebe o seguinte: plano tem, o problema é você tirar do papel. Exato. É muito bonito quando você abre uma planta, né? E você vê aquilo ali, eu quero assim, assim, assim. Só que do papel para a realidade, você vai ter que conversar com os grupos, porque é um conjunto de forças políticas. Você tem
o motorista que vai defender sempre não ter semáforo, não ter sinalização, e você vai ter lá o pedestre que vai brigar por espaço para atravessar, o ciclista que vai brigar pelo seu espaço. Então, quando se fala em transporte cicloviário, quando se começa realmente a investir em transporte cicloviário, é como se você resgatasse um espaço que já tinha sido tomado. Tá? Eu diria assim, eu me lembro que quando a gente começou a demarcar aqui uma ciclofaixa, a pessoa disse assim para mim, eu sou uma pessoa que eu vou na rua, eu acompanho, eu quero ver e tal. E a pessoa disse assim para mim, olha, a senhora está colocando uma ciclofaixa aqui em cima da minha rua, e onde é que eu vou pôr meu carro? Quase que eu respondo. Mas eu fui educada, eu disse assim, vem cá, quanto tempo que a senhora mora aí? Ah, eu moro aqui há quase 40 anos, meu carro sempre ficou aí. Eu falei, já lhe cobraram o aluguel do espaço? Algum dia lhe cobraram o fato da senhora estar colocando o seu carro na rua? No espaço porque esse público, espaço né? É público, esse pedaço de chão aqui não é seu, não é seu. O seu pedaço começa dali. Aí o que ela fez? Ela fez a casa na frente, ela não recuou a casa. Então, ocupava tudo, né? Então, as pessoas se sentiram invadidas, elas se sentiram prejudicadas num espaço que elas já tinham tomado, né? Já estava como dado dela. Então, na hora que você chega com essa visão, vamos tornar a cidade um ambiente mais sustentável, a cidade é o espaço das relações, vamos trabalhar a cidade, inclusive dizendo, olha, você vive melhor a cidade andando de bicicleta do que andando de carro, né? E tudo mais. É uma coisa que vem e que choca essa sociedade que é a sociedade da cultura do automóvel. E gera isso que você falou, o embate, o conflito, porque tu vais tirar aquilo na marra, olha, vai ser... Eu me lembro em um binário que a gente fez aqui, que eu tive que colocar um agente de trânsito para fiscalizar, para ninguém estacionar em cima da ciclofaixa, porque tinha que pintar, e colocá-lo para proibir o estacionamento, e a gente fez de madrugada. Olha que eu estou falando isso aqui no Facebook, mas a gente fez de madrugada, diante da dificuldade de você abrir espaço para o ciclista, né? Porque as pessoas entendiam que aquilo ali era um espaço já conquistado para o automóvel. Então, você, primeiro, sai logo uma visão vanguardista, vamos dizer assim, muito moderna, da cidade, né? A cidade para todos, a cidade que é de todo mundo, a cidade que todo mundo tem direito. Enquanto tinha gente que se achava, porque tinha um carro, tinha mais direito do que o outro. Aí você vem para o conflito. Só que também você consegue, nesse caso, atender uma demanda reprimida, que era o ciclista, que se via prejudicado, ameaçado. Aí, quando você consegue ter sucesso em algumas coisas, é isso que eu vou falar para o Jorge, aí vem aquela vontade absurda de sair pegando o órgão para na marra abrir aquilo, brigar. E aí a gente começa a ter o quê? Jogar ciclista contra proprietário de automóvel, contra, né, outras pessoas, achando que a gente estava fazendo uma coisa que não tinha necessidade, né? E era uma necessidade. Então, eu achei muito legal quando você coloca que vocês tiveram uma sacada legal. Peraí, não vamos deixar o ciclista aqui ser o grande vilão da história. Ele é um cidadão como outro cidadão. E vocês chamaram a comunidade para refletir sobre o ambiente. E de uma forma que as pessoas perceberam que não era uma questão de ciclista contra automóvel, era uma questão de que todos tinham o direito de usar aquele espaço. O idoso, a criança, o deficiente, que também é outra luta, a questão do deficiente, da acessibilidade, né? Então, eu achei que essa sacada é boa e que a gente não conseguiu fazer aqui em Belém. A gente não conseguiu fazer aqui em Belém. E quando você não consegue sensibilizar a comunidade, ela se volta contra você a partir do quê? De uma mídia, de uma opinião pública construída, trabalhada politicamente, né? Então, bater em cima do gestor, bater em cima do projeto, bater em quem está... É uma forma de você desqualificar os projetos, né? Pra você ter uma ideia aqui, o Ministério Público foi acionado
para evitar que a gente fizesse ciclofaixa. Ah, aqui também. E a gente correr a tempo de pintar antes que viesse a ordem para a gente não pintar. Tu tá entendendo? Não, olha, foi acionado, bora, pá, corre logo, pinta logo, porque depois que pintar, já tá feito o negócio. Então, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, de paciência, porque assim, é como se fosse uma frente, né? Você avança, depois você recua. Por exemplo, eu acredito que nesse momento a gente está numa fase de sustação, de recuo um pouco, sabe? Porque você avança, aí você sofre o choque, você sofre a resistência. Os próprios governantes, você sabe que você trabalha numa empresa pública, sofrem pressão. Porque você vai tirar o estacionamento de algum lugar, você vai prejudicar. Parece assim que quando passa uma ciclofaixa na frente de uma propriedade dessa, desvaloriza. Acham que desvaloriza, né? A gente teve resistência também de motorista de táxi, que não queria deixar o passageiro dentro da ciclofaixa. Motociclista utilizando a ciclofaixa, enfim, teve de tudo. Então, essa resistência eu achei interessante, uma sacada legal, que vocês entenderam isso, perceberam isso e disseram, não, vamos trabalhar a opinião pública, vamos trazer a comunidade para o nosso lado, mostrando que é melhor uma cidade mais devagar. Sabe por quê também? Sabe o que é, Evelyn? As pessoas, quando fazem o seu planejamento de atividade no dia, dificilmente elas contam com o tempo de deslocamento. Sim. Elas acham que vão ser assim, né? Um gênio. E já estou lá na clínica. Já estou no trabalho. Elas precisam passar a contar que o seu deslocamento é sair de casa, tem o trecho de deslocamento até o seu compromisso. Então, as pessoas, por vezes, não programam que o ato de se deslocar faz parte da viagem e que precisam se programar. Se programar, olha, eu saio daqui, eu levo 20 minutos até minha fisioterapia. O que é que eu vou fazer? Né? Alguém está me escutando no Facebook. Então, aí eu tenho que me programar. Se eu levo 20 minutos até lá andando, bem tranquilo, sem estar avançando o sinal, sem estar querendo correr, então eu me programo para sair o tempo suficiente. Isso não é um hábito das pessoas, tá? Correto. Então eu acho que quando você trabalha com causas que são inclusivas, como é o direito do deficiente, o direito dos mais vulneráveis no trânsito, porque o ciclista está mais vulnerável diante de um ônibus, de um caminhão, de um carro, né? Tentando mesmo implantar o que é diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em que você tem o pedestre e os ciclistas em primeiro lugar, você vai sofrer resistência do conservadorismo, daquilo que já é tradicional, que já é cultural. Então, quando você vai romper barreiras culturais, é normal que você tenha um conflito e você vai e você volta. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque apesar dos nossos projetos estarem meio que devagar mesmo, a gente ainda já conseguiu apresentar para a sociedade a importância de uma política de transporte hidroviário, porque eu sou fã de hidroviário, cicloviário, né? Cicloviário. E eu achei que é importante a gente já ter algumas histórias. De qualquer forma, a gente tem a ciclovia da Duque, a gente tem aqui, né, a da Almirante Barroso, que foi preservada. Então, agora a gente tem outras avenidas que a gente conseguiu inserir, como nos binários. É pouquinho, mas olha, gente, proporcionalmente ao tempo, a gente está avançando. O que a gente não pode é parar, né? A gente vai para frente, depois a gente volta, depois a gente vai de novo. A questão das bicicletas compartilhadas, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Quando as bicicletas elas foram planejadas, esse sistema aqui em Belém foi na visão turística. Eu digo isso porque eu saí com a pessoa que ia implantar para a gente identificar os espaços. Então, o perfil do usuário pensado para as bicicletas compartilhadas de Belém não foi a população de Belém, apesar de que tinha gente que usava, mas foi a visão do turismo. Do turismo. Colocando em pontos chaves aqui de turismo. Só que com essa pandemia também, o turismo, né,
declinou definitivamente. E as ligações que se fazia eram ligações em áreas centrais. Eu mesma defendi um projeto na universidade da gente fazer interligação pela perimetral entre as universidades através de bicicleta. Lá dentro da universidade, a gente tem um monte de aluno que usa bicicleta. Eu cheguei a ter aluno dentro da minha sala guardando a bicicleta dele, andando 10, 15 quilômetros, porque vinham de outro município para cá, né? Então, o que eu penso? A visão da bicicleta, o projeto, como ele é pensado, como ele é concebido, isso também é determinante na continuidade dele ou não. Então, não se pensou em bicicleta compartilhada em Belém para o cidadão comum. Porque se tivesse sido pensado assim, não se teria só na estação das docas uma estação, ou nos pontos turísticos. Se faria também nas feiras. Nas feiras de bairro, né? Que se acumula bastante bicicleta nas feiras de bairro. Então, teria que ter havido um outro direcionamento. Então, eu acho que para que houvesse uma perenidade, uma continuidade do projeto, as bicicletas compartilhadas, elas tinham que ser revistas para dar vazão à necessidade do próprio cidadão comum, da população. Então, eu acho que, aproveitando aí que o Jorge me disse que estão revendo o projeto, eu acredito, Jorge, que esse projeto ele tem que vir com uma nova concepção de uso dessas bicicletas. Hoje, os maiores usuários de bicicleta em Belém, além das pessoas que fazem a prática, né, esportiva, que usam a bicicleta nesse sentido, é o trabalhador da construção civil, tá? É o trabalhador lá do comércio do Vero-Peso, são pessoas que usam para estudar mesmo, pega a bicicleta e vai lá para a universidade. Então, assim, teria que pensar, e nós tivemos 2 planos diretores aí, que fez também um mapeamento, uma matriz, e eu até montei a matriz de 90 e 2000, cicloviária, que tem lá o perfil do usuário, quem é que anda de bicicleta, porque você vai montar um projeto, você tem que montar um projeto direcionado. Então, se você quer que tenha público, você tem que conhecer como é que se divide, né, esse público, qual é o perfil dele. A gente tem trabalho sobre isso, né? Então, eu acho interessante essa situação das bikes compartilhadas, porque é determinante. Para que você vai fazer compartilhamento de bicicleta? Qual é o público que usa isso? Isso. E aqui em Belém eu atribuo em parte esse problema, entendeu? A localização mesmo não foi direcionada para o cidadão comum, lá da periferia, né? Ou das áreas. Eu quero dizer para vocês que tem lugares que a bicicleta nem custa nada, vocês sabiam? Nem custa nada. O próprio poder público financia para que as pessoas andem de bicicleta. Quer usar a bicicleta? Pega a bicicleta aqui, põe aqui, vai ali, volta, né? Sim. É nesse sentido. Por quê? Porque é estimular que as pessoas saiam do automóvel, né? Então, e também a questão de educação. Eu aprendi nas cidades que eu fui, fora do Brasil. Uma das que eu mais gostei foi na região da Holanda, mas não Amsterdã, para dentro, Delft, aquelas outras cidades, Nijmegen e tal, é que as pessoas andam nas ruas sem sinalização nenhuma. Não é obrigatório você demarcar. Eles já sabem, o cara está de automóvel, ele não pode passar à frente do ciclista. Se ele passar, ele tem que resguardar uma determinada distância. A prioridade quando para no semáforo é o ciclista na frente. Existe toda uma educação de respeito a quem está mais vulnerável no trânsito. Se você tivesse esse respeito, nem precisava tanta demarcação, tanta coisa. Mas aqui no nosso país, né, a gente usa gradil na esquina, porque senão o pedestre atravessa na esquina, não atravessa na faixa, parece que tem que ser tratado que nem como se fosse um negócio assim, e se precisa. Mas é como a Eveline coloca, isso aí é um processo demorado, com paciência, né? As bicicletas compartilhadas em Belém, eu fiz uma pesquisa com o pessoal. Em média, por dia, assim, na semana normal, é utilizado na faixa de 300 a 400 usuários por dia de bicicletas compartilhadas em Belém.
Pois é, final porque de semana, se você for ver, não foi focada em turista, mas a gente viu muito cidadão comum utilizando. O que eu digo é o seguinte, imagine se isso houvesse um direcionamento maior, por exemplo, colocar uma estação dessa lá dentro da universidade. Lá dentro da universidade, que tem... Você fez aquela foto comigo, Jorge, você viu como as pessoas usam bicicleta? Lembro. E olha, vai da Universidade Federal, que são ligações institucionais, Eveline, que tem aqui ao longo de um grande corredor, e vai de uma para outra, andando de bicicleta. E, enfim, então, a outra coisa, quando a gente diz que tem demanda, é a demanda manifesta. Mas se você cria na cidade uma estrutura cicloviária, você atrai mais gente para dentro da bicicleta. Aumenta, atrai, você vai ter um tráfego que vai passar a existir. Tem muita gente que não anda de bicicleta porque não tem a estrutura, não se sente seguro de estar fazendo isso, né? Então, se houvesse uma oferta também das bicicletas para que as pessoas pudessem largar o automóvel em alguns trechos, ou então andasse menos passeando na cidade, pudesse passear de bicicleta, uma série de coisas aí que tem que promover o estímulo. Mas o que eu achei legal na sacada da Eveline foi isso. Não colocar o ciclista como vilão. O ciclista não é vilão. Exato. O ciclista é um cidadão como qualquer outro cidadão que tem direito do ir e vir da forma que ele decidiu. E se ele decidiu andar de bicicleta, é a decisão dele, como tem gente que decide andar a pé, tem gente que decide andar de ônibus, né? É a decisão dele. E o espaço é público. Esse negócio de estacionamento, a gente só usa na via pública quando não precisa realmente para outra finalidade que seja de circular, né? Claro. Então, no momento que o poder público chega na tua rua e me diz assim, olha, eu preciso do espaço, o espaço é do poder público, é de todo mundo, né? Então, chega ali, você vai ter que se acomodar, a cidade cresce, vai faltando espaço e fica muito difícil realmente a gente trabalhar transporte cicloviário se a gente for fazer o embate. Não vai bater, vai brigar, mas assim, precisa coragem para os projetos, né? E projeto tem, viu, pegando aqui a Glaive, né? Projeto tem, planejamento tem, entendeu? Não se comunicavam, já se comunicam algumas, viu? Já tem um projeto já existe uma integração, está precisando avançar, porque o nosso sonho era o quê? As rotas cicloviárias. O nosso sonho era poder sair do portal e chegar em Coraci na base de ciclovias e ciclofaixas. Essa era a nossa intenção. Pelo menos a gente saiu da orla de Belém aqui, do portal que a gente chama, Eveline, e chega no aeroporto. Pelo menos no aeroporto a gente está chegando, né? Enfim, bom, vamos fazer assim, cada um dá uma palavra final. Olha, conversando, a gente já vai para 1h e 25 minutos, enfim, ela ficando tarde, já são quase 10h30. Eu gosto desse bate-papo, que é uma coisa bem saudável. E olha, vocês falaram tanta coisa legal. Tenho alunos aqui, a própria Glaive, que foi minha aluna do mestrado e tal. Com certeza vão guardar esse momento, que até porque é uma extensão muito grande de vídeo, né? Para depois ver. Tem gente que disse, olha, não vai dar para eu fazer, mas a senhora grava e põe lá que depois eu vou ver, né? Então, assim, vamos lá, vamos deixar a Eveline para o final, que ela é nossa convidada, né? Assim, especial, lá de Belo Horizonte. Cid, fala aí alguma coisa para a gente dar esse desfecho aí da história do transporte cicloviário, né? E eu espero, Cid, que a gente continue avançando, tá? A gente já deu um recuo, bora para frente. Graças a pessoas como vocês, a gente não desiste, né? Vai lá, Cid. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né? São pessoas que agora, tendo um laço com a Eveline também, já conheço o Jorge, conheço a Maísa há um certo tempo, e esse debate ele é salutar. Muito do que ocorre de conflito ou de não entendimento vem da ignorância. Então, quanto mais a gente gerar informação, quanto a gente mais debater e as pessoas ficarem esclarecidas do que é a bicicleta, dessa necessidade, né, de todo um entorno que tem ao redor da bicicleta, da geração da saúde, de menos poluição, a bicicleta ela é uma ferramenta muito coletiva. Eu digo que quanto mais se usar a bicicleta, mais se pensa num coletivo. Exato. E
E toda vez que se fala disso, a gente está avançando. Lives, publicações, essa batalha da Eveline, né, que eu fiquei assustado assim, de quanto é murro em ponta de faca, né? E não desistir, eu acho que isso é essencial. Então, debater. A bicicleta ela já tem mais de 200 anos e parece que a gente ainda está aprendendo como lidar com isso, e a sociedade também tem que aprender, né? Eu costumo dizer que, inclusive, uma falha muito estrutural nossa é que nós formamos condutores sem que eles saibam o que é e como lidar com a bicicleta. Sim. Eu fiz um levantamento fantasma e meio por baixo dos panos de quantas vezes se fala em bicicleta em testes de trânsito. E se não for ínfimo, é inexistente. Então você está formando um exército de motoristas que não sabem como lidar. Né, que tiram finas educativas, acham que a bicicleta está fora do lugar quando está na rua, enfim. E aí a gente pega todo um contexto, inclusive de educação, né? Porque o que ocorre? Eu digo o seguinte, o CTB, para funcionar, ele precisava ter aquela única lei que fala que o maior protege o menor. O resto todo aconteceria se todo mundo tivesse esse pensamento, né? Você não teria que ter uma zona de embate, zona de conflito. E numa fala que eu tive com a Maísa em uma das reuniões, todo mundo me olhou torto quando eu falei o seguinte: o mundo que eu almejo é que não existam mais ciclovias e ciclofaixas. Exato. Isso não deveria existir. E aí a Maísa mesmo lembrou essa fala quando ela disse: olha, eu vou para fora e não existem barreiras segregativas. Né? Não precisa, a consciência, né? A consciência não é uma barreira, é o que eu te falo. É como se fosse um muro, né, que separa de forma respeitosa. Eu não preciso ter algo físico. Tem algo ali dentro de mim que diz que eu tenho que respeitar aquele ser e a gente convive harmonicamente. Então, parabéns a todos que puderam participar dessa live. Né? Eu não estou acompanhando no Facebook, mas espero que a galera esteja acompanhando a gente. E conteúdos como esse assim, são belíssimos. Eu estou maravilhado. Eveline, não vou parar de te elogiar hoje. Maravilhado com a Eveline, já conheci o trabalho da Maísa. Não, e a gente apanha tanto que aí quando a gente encontra quem acolhe o nosso trabalho, isso faz bem pra gente também. Muito bom, obrigada. Se prepare, vou te seguir em todo lugar, Instagram, Facebook. Verdade. O Jorge, já conheceu o trabalho do Jorge também, é um cara que nos apoia muito no Paidex, tem essa visão do esporte, tem a visão do lazer, tem uma visão muito ampla, né? Então, assim, eu estou entre amigos e para mim foi muito prazeroso e agradeço a oportunidade. Jorge, suas mensagens aí, suas considerações finais nessa nossa live aqui, muito gostosa, passou rápido. Eu também quero agradecer também o convite feito por você, participar dessa live aí com o Cid, com você, com a Eveline, aí que está dando uma nova visão também para a gente, do trabalho que ela vem desenvolvendo em BH, tá? E mostrar também que, vamos supor, a questão do respeito, da educação, a gente precisa trabalhar muito isso, entendeu? Eu sempre já participei de várias reuniões de Maio Amarelo, né, de trânsito aqui que tem uns projetos de reunião para falar sobre trânsito, e as pessoas existe a lei de 1,5 metro de manter o veículo do ciclista, isso não existe nenhum respeito quanto a isso, entendeu? O cara ainda te xinga ainda manda tu sair. Eu, que pedalo diretamente, isso aí eu sou xingado todos os dias, tá? Já me derrubaram da bicicleta, eu preciso de um bocado de coisa. Então, a questão da educação, de colocar na lei, ou nas autoescola, o cara pedir a carteira, ensinar que ele tem que ter aquele respeito pelo ciclista. Eu concordo com você, isso aí ninguém fala nisso, entendeu? Deveria ter nas outras escolas a obrigação, olha, você tem que proteger o ciclista, as pessoas do menor para o maior, entendeu? Então você vai ter que proteger o pedestre, viu, o ciclista, você manter uma direção de cuidado, tá? Viu, o ciclista você já foi uma direção defensiva, que no caso que a gente fala, né? Então, essa questão da educação é primordial, tá? O respeito pelas pessoas e respeito pela vida, né? Porque nós sabemos que, um acidente, o que leva pior é o mais fraco, né? No caso da bicicleta, respeito pela vida, tá? Porque ali, pedalando, deve estar um pai de família, uma mãe de família, e existe uma série daquele trabalhador que vai lá
que vai ganhar seu pão de cada dia, entendeu? Então, é uma questão de respeito e educação que a gente precisa conscientizar a nossa população. Quer dizer, não precisava ter multa. Já pensou se o poder público o gestor tivesse que colocar um fiscal, um guarda em cada esquina, só para o cara não avançar o sinal vermelho? Olha essa despesa, quer dizer, se o povo tivesse educação, não precisava tantos fiscais de ter fiscalização, de ter multa, esse negócio todo. Né? Tanta entendeu? Fiscalização, isso mesmo. Tá certo. Isso. Então, quer dizer, a nossa fala aqui está sendo muito proveitosa, tá? Eu agradeço que possamos ter outras falas, outros comentários. Outros momentos, né? Nós estamos aqui à disposição, tá? Para desenvolver esse tema aí, que é interessantíssimo. Eu sou apaixonado por bicicleta. Nós estamos passando toda essa nossa conversa aqui. Eu trabalhava no Colégio Marista, tá? Desde 80, eu montei o Pedala Marista, em 80, Nossa, 1980. antes de ter o Pedala Belém. Entendeu? Pedala Marista, Eita. 1980, viu, gente? Saí com um grupo de alunos e pais pela rua pedalando por aí. Maravilhoso. Muito bom. Fui criticado várias vezes, mas tá certo. Tá aí até hoje, existe 500 governos nos 1980. Tá certo. Nós começamos a trabalhar com essa questão. Tá, Jorge, é um prazer obrigada, viu? estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Eveline, suas palavras finais, depois eu que agradeço todo mundo aí. Vamos lá. Eu vou agradecer mesmo, Maísa, a você, ao Jorge, ao Cid, por esse tempo, por essa conversa. Eu acho que das coisas mais potentes que existem é a gente poder amplificar a nossa voz, né? E eu acho que o que essas conversas fazem é isso. É a nossa voz ganhando força, ganhando espaço, como a gente está falando de um processo de mudança de cultura, de mudança de comportamento, isso só se dá através da informação e da educação. Então, quanto mais espaço a gente tiver para esse tipo de debate, mais bem-vindos eles serão. Eu participo de tudo que me chamam. Eu, às vezes, não estou aguentando, estou cansada, mas eu vou, porque eu acho que isso me ajuda demais, ajuda muito a abrir espaço para o meu trabalho. Então, te agradecer muito por esse espaço, que possam vir outros. Eu vou passar todos os meus contatos aqui, porque fica fácil de me encontrar. Eu acho que é também na troca de informação, de ideia, que a gente também aprimora. São as oportunidades que surgem, né, através desse processo. Então, olha, meu e-mail é Eveline é assim mesmo como se fala, @pbh, de Prefeitura de Belo Horizonte.gov.br. Eu estou no Instagram como Eveline Tre, de Trevisan, então é Eveline Tre, tudo junto. E eu tenho produzido também nesses desafios de abrir espaços para a gente pautar esse assunto. Eu recebi um convite de 2 amigos produtores que têm uma produtora que estão produzindo podcasts. Eu tenho produzido, comecei na quarentena, o podcast chamado Cidades Possíveis, onde a gente conversa sobre possibilidades de cidade. Então é isso, a gente desconstrói ideias, desconstrói modelos, ouve pessoas de assuntos variados. Já tivemos um podcast sobre as crianças e a cidade, sobre a cidade pós-pandemia, sobre projetos de Zona 30, estamos produzindo algumas séries sobre arte urbana e cidade. Então, é isso. Eu acho que vamos juntos, todos, que não é simples, mas também cada pequena vitória significa muito para cada um de nós. Então, muito obrigada. Bom, que resta a mim agradecer a confiança de vocês, né? Vocês me prestigiam vindo aqui no nosso espaço, que a gente já teve outras lives, BRT, já teve lives envolvendo outros transportes, enfim. E eu não poderia deixar de fazer uma sobre bicicleta, né? Bicicleta é uma área, assim, eu acredito muito no potencial da bicicleta. E eu sei o que é, viu, Eveline? Você está num órgão e você tentar fazer as coisas e ter uma resistência muito grande. Porque é assim, olha, você vai fazendo, mas enquanto não incomoda, né? Incomodou, exato. Mas a gente teve oportunidade de ter liberdade, inclusive, na época o gestor me deu liberdade para fazer. Aliás, ele é ciclista também.
E a gente teve coragem de fazer muita coisa, porque tem que ter coragem, você tem que mexer na ferida e dói, né? Como eu falei, né? Você vai ali mexer em coisas que estão acomodadas há muito tempo. Então, assim, há necessidade, eu acho que tanto do ponto de vista do poder público, o que eu acho que precisa, né? Planejamentos tem, eu particularmente coordenei o plano de mobilidade em Belém, a gente falou em bicicleta. Agora acabamos de fechar e está sendo já encaminhado para a Câmara de Castanhal o plano de mobilidade de Castanhal. Inserimos a bicicleta também, a rede cicloviária num contexto muito grande, viu, Jorge? Do APU até o centro. Enfim, a gente sempre pensa na cidade, e isso foi um exemplo que a gente teve aqui, quando a gente faz um projeto de rua, a gente tem que pensar em todos que usam a rua. É a calçada para o pedestre, é a ciclovia para o ciclista, é a faixa de rolamento para o tráfego geral, mas também o transporte público tendo a sua preferência. Então, essa visão, ela é uma visão relativamente recente dentro dessa nossa sociedade. Então, é normal que haja resistências. Mas nós estamos aí para isso. Estamos aí para vencer essas resistências. Estamos aí para somar esforços, né? Eu sou técnica, sou técnica, mas eu entendo que a experiência de quem vive o momento, né? Por isso que eu falei, Jorge, embora, Jorge, convida o Cid, porque eles vivenciam o dia a dia do que é, né? Andar de bicicleta dentro da cidade. Então, eles sabem melhor do que a gente tenta, né? Mas quem usa o dia a dia que sente, né? Que sente de perto, né? Enfim, eu valorizo muito a experiência. Eu acho que é muito importante. Ela enriquece os nossos trabalhos técnicos. Essa que é a verdade. E, enfim, eu queria agradecer a você, a BH Trans, ao Daniel, que me fez te conhecer, te admirar. Você realmente é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Eu também penso dessa forma, eu sou uma pessoa que quando me envolvo, e a minha área, a minha praia, né? Então, uma coisa que eu já tenho aí 30 anos de trabalho, e eu não canso de aprender. Aprendi muito contigo hoje, escutei bastante também, o Cid, o Jorge. Então, eu queria agradecer vocês três por essa confiança, por me darem esse crédito de bater esse papo aqui. Vocês podem ter certeza, a gente está na nossa página do Facebook, que tem aí, está chegando aos 10 mil seguidores, são pessoas que realmente gostam do que a gente faz. Alguma pessoa me diz assim, vai fazer live, as pessoas gostam de filme curtinho. Tem gosto para tudo. Tem para o TikTok, mas também tem para quem realmente aproveita um momento assim, para poder, eu vou escutar alguma coisa produtiva, alguma coisa que me faça pensar. E eu espero que com essa live no dia de hoje, a gente tenha despertado as pessoas, né? Para os desafios que a gente tem enfrentado para poder levar adiante essa condição de melhoria para o ciclista dentro dos ambientes urbanos, para a gente, como eu falei inicialmente, faz bem para a cidade. Não faz bem, eu não sei, mas faz bem para a cidade. E se faz bem para a cidade, faz bem para todo mundo. As pessoas vão ser mais felizes se puderem aproveitar melhor a cidade e andar um pouquinho mais devagar, para chegar nos lugares e observar e respeitar os mais vulneráveis, né? Cuidar daqueles que precisam, né, ter um cuidado melhor. Olha, aqui entrou o Osias Ramos, foi o primeiro que entrou. Depois veio a Ludmila, a Rosimeire Eurípides, Ludmila Cardoso falando o tempo todo, a Alexandra Franca, que é uma professora da área de transporte também, né? Está aqui. Temos o Délio, a Semiramis é planejadora, arquiteta como você, viu, Eveline? Semiramis participou de vários planos diretores no estado, hoje está no município também aqui de Belém, é uma pessoa da área de planejamento, de plano diretor, tá? Tá aqui o Aurélio, a Paula, quem mais? O João Sérgio, obrigada, João, Charles, o Afonso foi secretário, lá numa cidade aqui chamada Benevides, também foi um secretário nessa área, a Josiane, o Juan,
O Tatá, ele é da área de transporte, ele atua no transporte complementar. Obrigada, Tatá. A Lu Souza está aqui também. Patrick Veio também, que é do transporte também. Transporte por ônibus. Eduardo, o Severiano, que é do transporte escolar. João Paulo, que é da CEMOB. Está aqui também com a gente. E é um ciclista, viu? Ele está até no jeito do ciclista. Também temos aqui a Lady Diana, a Glaive, que foi minha aluna de mestrado, fez a pergunta sobre planejamento, eu colocando para ela que a questão não é o planejamento, ele é o caminho, mas a solução é a gente conseguir abrir a cabeça das pessoas que é necessário implantar e que cada um tem que ceder um pouquinho. Um espaço compartilhado é que nem um casamento. Tem hora que você precisa também ceder, não pode entrar todo mundo na guerra, né? Porque senão não leva a nada. E o Mal, a Elizabeth Feitosa, a Rosileia, o Davi Bessa, ele foi, inclusive, diretor do DENIT. Um grande amigo. Oi, Davi, engenheiro, tá? A Mary Moreira, nossa, gente, muita coisa. Socorro Brício, nossa amiga lá do Eduardo Angelim. O David Rodrigo, deixa eu ver quem mais. Se eu não falar aqui, se eu não falou, Edileia Serrão, Ana Maria Nascimento, de novo aluna, a Ana Maria, Socorro, deixa eu ver aqui, mais alguém? Sim. Enfim, é muita gente. A Ana Maria deu, assim, um monte de beijos, abraços, que tá incrível. Gostou aqui. É Ana Maria Nascimento, do Bike Tour, do Pedal Corujão. Ela tá colocando aqui, Cid, tá? Enfim, aí ele conheço a Ana Maria. Pois aqui dizendo também outra pessoa que a live esclareceu muito e abriu a mente das pessoas quanto ao compartilhamento das vias. A gente tem que continuar falando, gente. É falar, até as pessoas incorporarem o espírito da coisa. Porque o que eu estava falando no início, a gente pode até recuar, né? Mas a gente não pode parar. A gente dá um passo para trás para dar 2 para frente depois. E a gente vai avançando. Eu acredito que Belém, até pela sua vocação natural, ela tem... E aqui se usa muita bicicleta, viu, Eveline? Muita bicicleta. Sim. Muito. Então, ela tem realmente condições de avançar e a gente desenvolver aí um trabalho. Enquanto da universidade a gente tem feito bastante estudos e dentro da gestão pública também tem avançado. A gente espera que continue os projetos e que a gente promova essa integração e venha novos projetos aí, se Deus quiser. Volte às bicicletas compartilhadas, no novo conceito. Se Deus quiser, vai voltar. Vai ser bem melhor. Eveline, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Jorge, Cid. Sábado, gente, a gente tem uma live também, mas já é sobre ECA, 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente vai falar com o Bruno César. Eu quero logo fazer a chamada aqui, aproveitando essa audiência, mas só que sábado vai ser às 18 horas, sábado é um pouco mais cedo, hoje que é mais tarde. Obrigada, gente, vamos sair. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa Cid. Noite, bom descanso. Tá, estamos aqui. Boa Se quiser noite. a gente também para live, a gente vai, viu? Tá, ok. Ótimo. Vou fechar aqui. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.